Nos vídeos anteriores a gente viu algumas técnicas de visualização para tentar entender o que está sendo armazenado na arquitetura do modelo. Agora a gente vai falar de uma outra técnica que não tem uma aplicabilidade muito prática, mas gera imagens bem interessantes do ponto de vista do que é armazenado dentro dessa arquitetura. Isso é um post do blog do Google há alguns anos que apresentava uma forma de tentar verificar quais seriam os valores máximos de ativação associados a cada um dos pesos. Então, em vez de a gente olhar para um neurônio específico, como a gente fazia nas estratégias anteriores, a gente pode olhar para uma camada como um todo. Então, o que a gente faz basicamente é pegar aqui e escolher aqui uma imagem de entrada, né, e uma camada específica da CNN, pode ser as camadas posteriores ou alguma das camadas intermediárias, e tentar visualizar quais são os valores que ativam os valores máximos para essas conexões, né, das ativações desses neurônios. Então eu vou pegar na fase forward, calcular aqui as ativações em cada uma das camadas, definir aí qual seria o gradiente da camada escolhida igual à sua ativação, né, ou a sua ativação máxima, e calcular esse gradiente em relação a cada um dos pixels da imagem e fazer isso aí de forma iterativa, até você achar que é suficiente, e atualizar a imagem a partir desses valores que estão sendo calculados. E a partir disso você consegue gerar imagens bem interessantes do que ativa de uma forma, cada uma das conexões que foram ajustadas. Então você tem uma arquitetura que foi previamente treinada e a partir disso você quer maximizar os valores da ativação de cada uma das camadas. Então um exemplo aqui, você pega uma imagem como essa aqui e passa por uma rede pré-treinada e ela vai tentar, dependendo da camada, ela vai mostrar quais seriam os valores máximos que ativam essas conexões. O que vocês vão perceber nessa imagem são algumas das características que são mais relevantes para aquele filtro, ou para aquela camada, para aquele volume, né? Então, dependendo do tipo da base de dados que vocês vão utilizar, vai gerar umas imagens bem assim, psicodélicas, eventualmente, né, em relação ao conceito que foi aprendido. Se eu tenho uma base associada a muitas imagens de paisagens, vão ser geradas paisagens, se tem imagens associadas a animais, vão ser gerados animais, se eu tenho base de dados associados a outros conceitos, possivelmente as características mais relevantes desses conceitos é que vão gerar as informações. Então veja que tem algumas imagens bem interessantes, né, que são geradas em cada uma dessas bases. Então dependendo da base que você dependendo do modelo que você utilizou, onde esse modelo foi treinado, a saída possivelmente vai ser diferente e dependendo da camada que você utilizar, a saída também vai ser diferente. Existem vários exemplos que vocês podem analisar lá no blog do Google em relação a esse experimento. É uma codificação extremamente simples para poder fazer isso funcionar. E é um exercício bem interessante do ponto de vista de visualização, principalmente para a compreensão de como é que funciona uma arquitetura do tipo CNN. Então, recomendo que vocês façam esse experimento. A gente vai colocar lá o código para poder gerar esse tipo de modelo, esse tipo de visualização, desculpa. Uma outra técnica derivada disso, só que tem uma aplicabilidade maior, é o conceito associado à transferência de estilo. Essa é uma aplicação bem interessante, na qual você tem uma imagem com algum conteúdo de interesse, e você tem uma outra imagem associada a um estilo, né? Um estilo de representação de informação, que no caso aqui está sendo exemplificado como uma imagem de Van Gogh, mas poderia ser qualquer outro tipo de estilo que se repete em um conjunto de imagens de interesse. Então, esse tipo de estratégia está associado a você treinar aqui algumas arquiteturas, uma primeira arquitetura que consegue aprender o conceito associado a esse estilo e uma segunda arquitetura que consegue repetir esse estilo. Elas são treinadas de forma concorrente, a gente vai ver mais informações sobre como é que se treina esse tipo de modelo e as aplicabilidades desse tipo de estratégia quando a gente for falar de modelos generativos, mas é uma das vertentes das arquiteturas profundas que tem maior impacto hoje em dia e tem muitas aplicações muito interessantes. Então o que a gente tem aqui é o conceito associado a uma imagem de estilo, né? Então eu vou ajustar os pesos associados a essa imagem
considerando aqui cada uma das suas camadas e a retropropagação em relação a cada uma dessas camadas, e também o ajuste associado ao conceito da imagem de conteúdo. E a partir disso, durante o treinamento, o que eu vou fazer? Eu vou oferecer como entrada uma imagem que seria a imagem de saída, ela inicia com um formato totalmente ruidoso, e a partir do ajuste que eu combino essas duas saídas da rede, eu vou começando a transformar essa imagem que inicialmente é ruidosa numa imagem de destino. E a partir disso você consegue a transformação dessa imagem de conteúdo para uma imagem que tem esse conteúdo, mas com um estilo que foi aprendido. E a partir disso vocês conseguem várias representações e várias análises bastante interessantes do ponto de vista de operação. Então, aqui tem um GitHub que vocês podem acessar e fazer alguns experimentos, né? Vocês podem fazer esse tipo de transferência de estilo em operações associadas a imagens. Então, algumas imagens bem legais que são geradas utilizando esse tipo de estratégia. Um outro tipo de técnica que tem sido muito utilizada para essa visualização, ou para tentar compreender o que está sendo armazenado na arquitetura da rede, está associada à Class Activation Map, né? Então, nesse caso, a gente tem uma interpretação visual associada ao mapa de característica que foi mais determinante na decisão do modelo. Então, eu tenho lá um modelo que foi treinado, e a partir disso eu tento fazer uma correlação entre a saída de maior ativação e o mapa de representação das convoluções imediatamente anteriores. Então, aqui eu tenho um exemplo, então, eu dou como entrada essa imagem aqui de representação. A partir disso, a gente tem lá que a maior ativação aqui foi associada ao Australian Terrier, baseado no Average Pooling, né? Na última camada aqui associada a esse Average Pooling. E o que a gente vai tentar fazer é uma relação linear, né, ponderada aqui em relação a cada um dos pesos associados a esse Average Pooling aqui, no mapa de representação. E a partir disso tentar visualizar em um mapa de calor quais são as regiões da imagem que foram mais ativadas por esse conceito aqui que teve a maior ativação na saída do modelo, né? Então o que a gente vai ter aqui vai ser uma ponderação em relação a cada um dos pesos, considerando seus valores, até chegar no mapa de representação que caracteriza as informações que são mais relevantes nessa imagem para a tomada de decisão, que no caso aqui foi a camada de maior ativação. Então essa é uma técnica muito usada hoje em dia para tentar visualizar quais são as áreas de interesse. Pode inclusive ser usada para processo de segmentação, né? Para poder verificar quais são as regiões ou áreas que são mais importantes para um conceito específico, né? Para um peso. Então isso está associado aqui à combinação linear entre os pesos e os mapas de característica da última camada. Uma variação desse modelo não considera os pesos, mas considera os gradientes. Então esse tipo de estratégia é muito usado. A gente já viu anteriormente outras estratégias que consideram o gradiente na hora de visualizar quais seriam os pixels, mas agora da imagem de entrada. E o que a gente está fazendo aqui é tentar usar esse mesmo tipo de estratégia no conceito de Class Activation Mapping, né? Mas agora associado ao gradiente. Então tem duas variantes desse modelo. As duas variantes são muito usadas e tem uma pequena diferença entre elas. A primeira utiliza o gradiente tradicional e a segunda utiliza o Guided Gradient para tentar diminuir a quantidade de ruído. Então, no caso do Guided, a gente vai zerar os valores negativos na hora de fazer a propagação, né, a parte de backward do gradiente para os mapas de ativação. E a partir disso a gente chega a exemplos bem interessantes, né? Então aqui a gente tem as imagens de entrada. Então veja aqui a imagem original e aqui o Guided Backpropagation para a imagem do gato. Então perceba que sobra um pouquinho de informação associada ao cachorro nessa representação aqui. Aqui a informação associada à classe do cachorro, né? A primeira para a classe do gato, a segunda para a classe do cachorro. Depois, quando a gente vai fazer aqui o GradCam para o gato, veja que a região aqui associada ao gato foi melhor definida, e a do cachorro também, em relação às imagens originais. E se eu combinar essas duas informações aqui, ó, vocês conseguem ter
uma representação muito mais eficiente de onde é que estão as ativações do modelo, né? E aqui combinando com o mapa de oclusão, lembre que eu comentei com vocês lá nos primeiros vídeos associados, usar uma representação de oclusão, né, para ocultar parte da imagem para tentar verificar no mapa de calor quais seriam as imagens que são impactadas associadas a isso. E vocês estão vendo aqui os resultados e eles são bem interessantes na medida que a gente usa o conceito de gradiente guiado, combinando essas duas técnicas. O que a gente vai ver agora vai ser um exemplo que vocês podem fazer no computador de vocês, tentando exemplificar o uso dessa técnica que está bastante em evidência do ponto de vista de visualização desses modelos.